começar e você vai entoar o hino da vitória. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo aqui no Instagram. O Instagram está avisando as pessoas que já estamos ao vivo. Bom dia, meu povo. Quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. E nós seguimos aqui com a nossa live Primeiros Frutos. Sejam bem-vindos. Achei que tá bom. Estamos louvando ao Senhor essa manhã para criar essa atmosfera de adoração, para criar esse ambiente de glória. Amém. Que o Espírito Santo já está entre nós. A palavra de Deus fala que onde estiver um ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente. E como nós temos um Deus que é onipresente, onipotente e onisciente, Ele está conosco, comigo aqui, onde eu estou, e com você aí, onde você estiver. E eu creio nisso. Amém? Então, já convida o Espírito Santo aí, já entrega para Ele um lugar de honra na sua casa, no seu coração, para Ele se fazer presente, se permita sentir a presença dEle. Amém? Quantas vezes a gente, já falei várias vezes aqui, né, sobre as distrações, sempre menciono isso, e sobre as nossas tarefas. Muitas vezes a gente já acorda super pilhada e nem dá esse espaço. Então aproveita esse tempo da manhã. Não é que o correto seja fazer isso de manhã, mas de verdade, de manhã você acorda muito mais sereno e tranquilo, e sua mente ela tá vazia ainda, você tá tranquilo, você ainda não começou a sua rotina. Pode até ser que às 7 da manhã você já tenha vivido várias coisas, né? Se você acorda muito mais cedo, mas tem menos barulho na rua, tem menos buzina, então menos informação entrou aí para você. Então aproveita esse tempo, esse momento de calmaria. É inegável que de fato de manhã, logo que a gente acorda, é mais calmo, né? A voz ela tá ainda mais branda, a gente faz as coisas um pouco mais lenta, mais suaves. Então aproveita esse tempo, aproveita esse momento e já convida, né, o Espírito Santo, entrega para Ele um lugar de honra. Cria uma atmosfera de adoração, de louvor. Aí onde você estiver, me distrai com a chuva. Chovendo. Cria essa atmosfera aí onde você estiver, convida o Espírito Santo. Vai sentindo a presença dele. E às vezes a gente acorda e vai percebendo várias sensações no nosso corpo, de repente uma dor que você adormeceu com ela e que você acorda ainda sentindo, mais sono, sabe? Várias coisas a gente vai percebendo ao longo do nosso dia, vai em nós. Mas eu quero te convidar a ir percebendo a presença do Espírito Santo. Muitas vezes nesse automático da nossa vida, passamos o dia inteiro fazendo várias coisas e não percebemos que Ele está ali. Amém? E isso tem a ver com a palavra do nosso devocional de hoje, porque Ele está sempre aí com você. Muitas vezes somos nós quem não percebemos. Eu lembro que quando eu era criança, era uma canção, um texto que eu li que chamava Pegadas na Areia. Eu acho que tinham as duas coisas. Uma canção, inclusive do Padre Zezinho, e
E eu acho que tinha um texto sobre isso, né? E me chamava muita atenção porque era algo que era... Eu nem tinha preparado isso, gente. Olha como Deus é tremendo, que Ele vai dando a direção das coisas. Mas eu já achei aqui e eu vou compartilhar com vocês. O texto fala assim, e eu não tenho certeza, não vou arriscar, né, para falar besteira, se a canção foi inspirada nesse texto ou vice-versa. Bom dia, Beth, seja bem-vinda. Bom dia, Amanda, obrigada, você é uma linda também. Paz. Bom dia, Mona. E esse texto, né, ele fala pegadas na areia e fala assim: uma noite eu tive um sonho, sonhei que andava a passear na praia. Gente, eu vou ter que olhar aqui pro computador porque foi algo que veio agora, tá? Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor e no firmamento passavam cenas da minha vida. Por cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era o do Senhor. Quando a última cena da minha vida diante de nós, quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás e as pegadas na areia, olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveras e me aborreceu bastante e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste que uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. E o Senhor respondeu: meu querido filho, minha querida filha, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando você viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te peguei no colo. Amém? Gente, esse texto é tremendo e Deus colocou ele no meu coração agora, porque eu estava falando sobre você perceber a presença do Senhor, porque ela está aí com você. E esse texto, ele fala exatamente isso, né? Mesmo quando você não acha que ele tá, ainda assim ele tá. Então, quando você deixa de ver as 2 pegadas na areia, é porque o Senhor ele tá te levando no colo. E tem momentos em que o Senhor ele pode, inclusive, estar em silêncio. Não significa... A Amanda falou, esse texto sempre vinha nas folhinhas de calendário das lojas de final de ano. Olha aí, Amanda. Ai, que legal. Mas marcou a minha infância toda, então marcou a minha também. E de repente Deus trouxe ele no meu coração nesse momento. Porque às vezes nós esquecemos, não percebemos, esquecemos e ainda questionamos a ele, como esse texto, né? Ora, quando eu mais precisei, você não estava ali. E não é porque você não vê ou porque de repente você se distrai com o problema e não percebe a presença dele, que ele não vai estar ali. Amém? Então, o que eu estava falando no início, que me trouxe até aqui, era sobre exatamente... Aproveita esse tempo de manhã, quando você acordar. Não é que o certo seja de manhã, não é que o Senhor só está com você de manhã, mas é porque nós estamos, eu acredito, que, baseado nas minhas experiências, né, gente, óbvio, que de manhã é o momento em que a gente está mais sereno, mais tranquilo. Eu sei que tem pessoas que têm muitas tarefas, muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades e já acordam sim com muita coisa, mas querendo ou não, de manhã é quando a sua mente ela está mais tranquila, ela está mais vazia. Vários estudos, eles nos direcionam, vários livros, tem o Milagre da Manhã, tem a regra dos 5 segundos, tem leis de sucesso, né, que falam sobre os primeiros momentos do nosso dia. E por isso que a gente faz esse devocional aqui, e que o nome que o Senhor colocou no meu coração foi Primeiros Frutos,
Porque quando você tira as primeiras horas do seu dia, você faz coisas ali pontuais, cuida da sua saúde, da sua área espiritual, né? Tem um tempo com Deus, medita, escreve palavras de gratidão, que você tem esse tempo de gratidão que você profetiza no seu dia, isso configura completamente como vai ser o seu dia. E o meu convite antes de chegar aqui, né, a sugestão, era para você perceber também que o Espírito Santo já está com você. Amém? Agora a gente vai entrar na palavra e tem a ver com o que estávamos falando, porque o texto de hoje ele está em... Bom dia, Dona Verônica, bom dia, Gi, bom dia, Dona Dadá. Ele está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. E fala assim: pois é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Pois é Deus que efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vamos ver em outra versão. Pois é Deus que opera em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Amém? Esse é um texto que eu amo, esse é um versículo que eu amo, assim, que eu tenho ele memorizado no meu coração, porque essa é uma oração que eu faço sempre. Porque eu sei que é Ele quem efetua em mim tanto o querer quanto o realizar, em nós, em mim, em você. E muitas vezes estamos diante de algum desafio direcionado por Ele e nos achamos incapazes, e achamos que a gente não vai dar conta, e não sabemos como fazer. E eu lembro desse texto e eu declaro esse texto. Eu falo: Senhor, porque é você quem efetua em mim tanto o querer quanto o realizar. E muitas vezes Ele nos direciona a fazer algo que não racionalmente ou emocionalmente resistimos fazer, que não queremos. Às vezes Ele te direciona a ajudar alguém que para você não faz sentido naquele momento. Para você, para sua, né, para o seu entendimento natural. Mas Ele te direciona, Ele te move a fazer coisas que talvez para você não faça o menor sentido e que você não queira. E eu também uso, porque também acontece comigo, esse texto como uma oração. Senhor, efetua em mim tanto o querer quanto o realizar, porque o Senhor, Ele tem essa capacidade. Amém? O Senhor, Ele pode todas as coisas. Mas é óbvio, a gente precisa permitir para que Ele opere em nós o querer e o realizar. E Ele fala, segundo a sua boa vontade, não é segundo a nossa. Por isso que isso se tornou uma oração na minha vida, porque muitas vezes, gente, na maioria das vezes, assim, não estou querendo desanimar ninguém. A vontade de Deus, ela não é a minha vontade. Na verdade, a minha vontade, as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, não é o que Deus quer para a minha vida. Então, esse texto ele já deixa muito claro, porque é Ele quem opera em mim e em você, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dEle. Então, quando a gente vive a vontade dEle, às vezes a gente quer coisas que você não consegue compreender. Porque antes você não queria. E isso vem dele. Amém? E ele vai operar em você tanto o querer fazer aquilo, quanto a capacidade de realizar aquilo. E isso... meu Deus, eu não coloquei aqui ainda o tema de hoje é Você Não Está Sozinho. E viu como... Só um minuto. Você não está sozinho. Você não está sozinho, já foi aqui, pronto. E agora eu vou fixar. Prontinho, então pronto. O tema de hoje é Você Não Está Sozinho. E eu queria que você deixasse isso inundar o seu coração. A gente já fez a reflexão no texto, né, de pegadas na areia. E eu queria que você ainda... por mais um momento, deixasse isso inundar o seu coração e você repetisse aí onde você está, na primeira pessoa. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou sozinha. Deixa isso ser uma verdade para você, tá? Seja qual for a situação que você estiver enfrentando, qualquer adversidade que você está vivendo nesse momento,
qualquer dificuldade que você encontre, ou até mesmo as alegrias que você está experimentando, você nunca passará por isso sozinho. Ou o Senhor está ali, com as pegadas dele ao seu lado, ou o Senhor está te carregando no colo, como ele fala nesse texto. Amém? Então, declara isso aí onde você está. Eu nunca estou sozinho. E não é só nas adversidades, Senhor, ou pessoal, nas tristezas, nas dores. É nas alegrias também, porque o Senhor, ele também se alegra com a sua alegria. Ele chora com os que choram e ele se alegra com os que se alegram. Ele festeja com os que festejam. Amém? Porque Jesus, ele deu a sua vida por nós, por mim e por você, para que a gente pudesse experimentar essa vida ao lado dele. Amém? E que para sempre, não por alguns minutos, não é uma experiência momentânea, passageira. Muitas vezes somos nós quem não percebemos, mas quando ele se entrega por nós, é para a gente ter uma vida eterna, todinha, ao lado dele. Ai, meu Deus, gaguejei. E não é só sobre o nosso tempo aqui na Terra. O nosso tempo aqui na Terra, ele é literalmente uma passagem, ele é curtíssimo. A nossa vida, ela é um sopro. O nosso tempo aqui, ele é como uma fumacinha que daqui a pouco se esvai. Amém? Então, não é viver todo o tempo com ele. Esse tempo aqui, ele não é nem a sombra do que há de vir. Amém? E aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos lembra que a morte de Jesus na cruz, ela vai nos conduzir a esse tempo de vida eterna. Amém? Esse capítulo, eu quero te encorajar depois a você meditar nesse capítulo, ler esse capítulo de Filipenses 2, ele nos mostra essa morte de cruz do Senhor e ele nos mostra que ele é o Senhor. Amém? Que ele tem autoridade sobre a nossa vida, mas também sobre as nossas situações. Porque o Senhor, ele não, quando ele te quer por inteiro, ele não te quer em pedaços. Ele não te quer quando a sua cabeça estiver bem, quando o seu coração estiver ali, bonzinho, tranquilo. Não, ele quer você por inteiro, ele quer você do jeito que você tá. Ai, Jamília, eu tô um caco. Eu tô um caco, nem eu me suporto. Fica tranquila, porque o Senhor, ele te quer desse jeito. Amém? O Senhor, ele não vai fazer distinção de quando você estiver pronta, bonitinha, cheirosinha, arrumadinha. Não, gente, o Senhor, ele nos quer desse jeito. Amém? E não é porque nós merecemos, é por causa da santidade dele. Porque ele nos criou. Amém? Ele nos criou e ele nos ama exatamente porque somos criações dele. Lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, quando Deus está ali criando a humanidade, gente, quando ele cria o homem, quando ele nos cria, ele se agrada. Ele olha para aquilo que ele criou, para Adão e para Eva, e ele se deleita naquilo, ele sente prazer naquilo. Por quê? Porque ele se agrada. Então, foi ele quem nos criou. E não há nada na sua criação que o Senhor se arrependa. E ele nos criou exatamente porque seríamos nós, eu e você, que estaríamos aqui na Terra, geração por geração, fazendo e vivendo a vontade dele, cumprindo os propósitos dele, anunciando e contemplando as maravilhas dele. Amém? Então, o Senhor, ele nos quer como estamos, porque é ele quem vai operar em nós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. Ele já tem algo planejado para cada um de nós há muito tempo. Há muito tempo. Ele já tem a nossa vida escrita no seu livro, os nossos dias escritos, cabelos da nossa cabeça contado. E isso não é porque merecemos. Não, é porque ele nos criou. Ele nos criou para algo que ele preparou antes. E é por isso, e ele se deleita em nós. E ele se agrada de nós. E é porque a sua graça, ela é um favor imerecido. Amém? E o Senhor, ele tem o poder de banir da nossa vida as trevas, de fazer você vencer os vícios. Gente, vícios químicos, vícios emocionais, vícios físicos, sabe? Coloque todas as coisas diante dele, porque ele opera em você, tanto o querer quanto o realizar. Entregue as situações para ele. Tipo, você quer vencer algo que você não consegue só?
seja a procrastinação. Ai, Jamile, procrastinação, Jesus, se preocupa com procrastinação? Claro, porque se você procrastina as coisas, você procrastina inclusive o seu tempo com Ele. Amém? Porque se você procrastina até as coisas que Ele te direciona a fazer. Amém? Então, sim, Ele se preocupa com a procrastinação. E Ele pode te ajudar também a vencer isso. E coloca isso. Senhor, opera em mim tanto o querer quanto o realizar. Ai, você já deseja? Coloca para Ele. Deixa Ele fazer isso. Ele tem poder, Ele cura enfermo, Ele ressuscita morto. Gente, o que é procrastinação para Jesus? Fala sério. Eu não sei como é que você pensa isso, sinceramente, assim. Mas para mim, isso é efímero, né? Isso é bobinho. Ele pode todas as coisas. Então, assim, que a gente possa não esquecer disso um só instante, que Ele pode todas as coisas. O que é o vício no açúcar? Ele pode todas as coisas. Eu não consigo parar de comer doce. Entrega para Ele pode todas as coisas. Eu estou nem falando que Ele pode todas as coisas, porque Ele pode. A palavra dele está aí, Ele fala isso, porque Ele pode banir tudo aquilo que é um mal sobre a sua vida. Ele pode fazer você vencer os vícios, Ele pode te ajudar a rejeitar as tentações, Ele pode curar enfermo, como eu falei, Ele pode libertar o oprimido, Ele pode libertar uma alma oprimida. Amém? E Ele pode redimir o quebrantado. Que lindo isso, né? E Ele nos deu o seu Espírito Santo. E é por causa do seu Espírito Santo que habita em mim e em você que o Senhor trabalha através de nós. Eu não entendi mesmo como era isso, assim, como que Deus vai fazer isso. É através do Espírito Santo dele. Amém? Eu vou ler para vocês um texto que está em Efésios 2, que fala assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Amém? Falamos sobre fé ontem. E isso não vem de nós. É dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por nossas obras. Já falamos sobre isso também. Não há nada que façamos que possamos impressionar o Senhor. Tá? Não há nada que façamos que possamos operar o Senhor. É exatamente para que ninguém se glorie. Para que você não se ache melhor do que ninguém perante o Senhor. Entendeu? Não tem isso. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. É por causa da graça dEle. A fé é um dom dEle. Amém? E por meio da graça, nós somos salvos. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E a fé, ela não é nossa. Ela é dele. Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé. Ele produz a fé em você, em mim. E é Ele quem consome. A gente gasta a nossa fé com Ele. Amém? Então, quando nós nos submetemos a Ele, Ele nos liberta. Gente, Ele é capaz de nos libertar de todos os males. Até aquilo que para você não é grave, ou que outras pessoas não enxerguem como um mal na sua vida, mas se isso te atrapalha de alguma forma, se isso te distrai, se isso te cansa, se isso te deprime, se isso te debilita, o Senhor, Ele tem poder sobre essas coisas. Amém? Ele sonha com você e por você. Ele te formou e terminará o que Ele começou na sua vida. Amém? Escuta isso aqui, eu vou falar de novo. O Senhor, Ele te formou e Ele vai terminar o que Ele começou na sua vida. Se você permitir. É necessário que você permita. Nada, gente, é impossível para Deus. E nesse momento eu quero te convidar a pensar sobre isso. E eu quero te convidar a refletir sobre isso e quais foram as situações da sua vida em que você achou que estava caminhando sozinho, mas que na verdade o Senhor estava ali te segurando no colo e que durante esse tempo você achou que estava só, mas depois você percebeu que nunca esteve só. E eu quero que você nesse momento comece a pedir para o Senhor te mostrar como Ele tem trabalhado na sua vida, como Ele vem trabalhando na sua vida. Amém? Que você se permita, né, como eu falei no começo, perceber a presença dEle, sentir a presença dEle, que você também se permita que Ele te revele, que Ele te mostre, que Ele fale ao seu coração.
Em quais áreas Ele te curou, em quais áreas Ele te guiou. Amém? Tira alguns momentos para você agradecer, para você reconhecer todas essas coisas, para você exercer a sua gratidão. Tem muitos livros, né, que falam sobre... E eu até citei um deles hoje, que é o Milagre da Manhã. Ele chama Milagre da Manhã, não tem nenhum cunho religioso. É porque o autor ele entendeu que algumas ações que ele faz pela manhã mudavam completamente o dia dele e transformaram a vida dele. Então ele acabou criando uma comunidade e esse livro tem ganhado uma repercussão. É um livro muito legal. E uma das coisas que o Milagre da Manhã fala, dando um spoiler do livro, mas eu te encorajo a ler, é sobre você fazer as suas escritas. E quando você senta quando você para um determinado momento e você começa a reconhecer pelas coisas que Deus já fez na sua vida, começa a agradecer. Eu gosto de escrever, ter um potinho da gratidão e você colocando ali. Então tira esse tempo, porque isso vai trazer à sua memória coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Então se você está enfrentando algo agora muito desafiador, bom dia, Glau. Se você está enfrentando algo agora muito desafiador, eu te desafio e eu quero te encorajar a fazer isso. Tira esse tempo, reflete sobre isso, pede para Deus te mostrar como é que Ele tem trabalhado na sua vida. E se Ele falar, eu nem vou saber. Então começa a escrever coisas pelas quais você é grata, coisas pelas quais o Senhor Ele já fez na tua vida. E você vai se surpreender, porque é muito, muito, muito maior do que a adversidade que você está enfrentando nesse momento, do que esse problema que você tem para resolver, que você acha que é o fim do mundo, que vai te matar, e eu tenho certeza que não vai, eu te garanto que não vai. É você reconhecer, é você ver, você reconhecer e você ver ali os feitos do Senhor na sua vida. Agora, falando que o potinho é muito bom, Glau, o potinho é maravilhoso. Então, se você acredita que você tem dificuldade de ser grato, de reconhecer todas as coisas que Deus fez, eu quero te desafiar, não era o tema da nossa live de hoje sobre gratidão, cria um potinho, pega um potinho aí na sua casa, o pote que você quiser, e todo dia escreve pelo menos uma coisa que você foi grata naquele dia. São 7h29 da manhã e até aqui, quantas coisas você já pode agradecer ao Senhor? Eu não sei você, mas eu sou grata a Ele porque eu acordei hoje. Amém? Eu sou grata a Ele porque Ele soprou vida hoje nas minhas narinas. Eu sou grata a Ele por esse tempo de estar aqui. Escrever é terapêutico, exatamente. Muito bom. E eu quero te encorajar a isso, tá? Então, nesse momento, peça para o Senhor para Ele te mostrar como Ele está trabalhando em você, quais são as áreas que Ele já te presenteou, que Ele te guiou, que Ele te libertou. Tá? Tira um tempo, agradece, escreve. A escrita é terapêutica. A irmã é terapeuta aqui, ela está compartilhando isso com a gente. Escreve. Agradece ao Senhor pela fidelidade dele na sua vida. E então pense em maneiras de viver fielmente os planos que Ele tem para você. Amém? Essa é a palavra de hoje. E que de fato você possa, nessa escrita, nesse potinho da gratidão, nessa reflexão, perceber que você não está sozinho. Na verdade, você nunca esteve sozinho. Lembra desse texto, Pegadas na Areia. Até quando você não percebe, seja por qual for o motivo, o Senhor Ele estava lá. E ao invés de estar andando do seu lado, Ele estava te carregando no colo. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar, se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, Pai, por mais essa manhã em que as tuas misericórdias se renovaram, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, grande é o teu amor por nós, Pai. Senhor, nós não somos, Pai, merecedores da tua graça, Pai, mas porque tu nos ama e porque tu és fiel, Senhor. Senhor, tu libera a tua graça sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos, Senhor, que a tua graça, Pai, ela não é
Senhor Jesus, um passaporte para fazermos, Senhor, as coisas erradas, Pai. Não, Senhor, nós sabemos disso, Pai. Senhor, te entregamos o nosso dia, Pai. Senhor, que o Senhor possa trazer à nossa memória, Pai, coisas pelas quais, Senhor, somos gratas, Pai. Senhor, quebrando os corações aqui nessa manhã, Pai, nesse dia, Pai. Senhor, qualquer pessoa que tenha aqui, Senhor, dificuldade em reconhecer os teus feitos, em agradecer, Pai. Eu quero, Senhor, te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar esse coração, Pai. Senhor, traz gratidão, Pai, a esse coração, Pai. Tira toda murmuração, Pai. Tira, Senhor, toda arrogância, Pai, toda prepotência, Senhor, toda autossuficiência, Pai. Sem Ti, nós nada somos, Senhor. Sem Ti, nós nada podemos fazer, Pai. E que essa palavra, Senhor, seja a nossa oração, Pai. Que Tu opere, Senhor, em nós, tanto o querer quanto o realizar, Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai. Pai, nós reconhecemos que a Tua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável, Pai. E nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para que o Senhor faça, Deus, a Tua vontade em nós, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada vida, Pai, aqui, Senhor, conectada nessa live, por cada família aqui representada, Pai. Nos dá um restante de dia abençoado, Pai, uma quinta-feira, Senhor, produtiva, Senhor, cheia da Tua presença, Pai. Uma quinta-feira de surpresas, Pai. Uma quinta-feira, Senhor, de portas abertas, Senhor, de céus abertos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos, Senhor, reconhecer que em todo tempo, Senhor, Tu és bom, Pai. Que em todo tempo, Senhor, Tu estás conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que você possa fazer um excepcional dia, que o Senhor esteja, que você perceba o Senhor aí contigo, que essa palavra possa permanecer aí no seu coração. Amém? Beijo no seu coração, fique na paz, que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família. Amanhã nós voltamos às 7 horas com mais uma live. Essa live vai ficar salva, então compartilha, abençoa mais pessoas com essa palavra. Amém? Beijo no seu coração, fica na paz, até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Beijo.